Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação e a mais uma resolução de exercícios do Enem. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha em como foram as questões de gramática, especificamente do Enem de 1988, 98, né? Então a gente vai fazer da primeira edição do Enem, então tem muita mudança do que a gente vai ter desde a edição atual que a gente tem para hoje. Mas é sempre bom para a gente poder ter mais ou menos uma noção da pegada do que o Enem ele tem como objetivo para você poder responder as perguntas. Vale lembrar que essa prova que eu estou vendo vai ser a prova amarela. Então você pode inclusive dar uma olhadinha depois nessa prova aqui no vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar um link para você poder também conferir. Então o que vai acontecer? Uma das primeiras coisas que vai chamar bastante atenção da diferença do Enem que a gente vai ter de 1998 para hoje é que você pode perceber que a gente vai ter primeiro uma leitura de um texto e até inclusive também um enunciado explicando aqui, né, para falar e escrever bem, é preciso, além de conhecer o padrão formal da língua portuguesa, saber adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo. Para exemplificar este fato, seu professor de língua portuguesa convida-o a ler o texto Aí Galera de Luiz Fernando Veríssimo. No texto, o autor brinca com situações de discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte. Então a gente vai perceber que a gente tem sim aqui um fato de que a gente vai ter o uso dessa linguagem tão cedo para poder fazer com que a gente tenha essa parte de gramática. Então tem uma explicação da leitura dos textos. Hoje em dia a gente só tem o texto e aí a pergunta desse texto. Então, assim como a gente pode perceber, é um texto até que extenso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhadinha primeiro no que a pergunta está procurando. Então a gente vem aqui na pergunta número 3, que é a pergunta que a gente tem como objetivo de analisar. O texto retrata duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. São elas: letra A saudação do jogador aos fãs do clube no início da entrevista e a saudação final dirigida à sua mãe. Letra B, a linguagem muito formal do jogador, inadequada situação da entrevista e um jogador que fala com desenvoltura de modo muito rebuscado. Letra C, o uso da expressão galera por parte do entrevistador e da expressão progenitora por parte do jogador. Letra D, o desconhecimento por parte do entrevistador da palavra estereotipação e a fala do jogador em é para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça. E letra E, o fato de os jogadores de futebol serem vítimas de estereotipação e o jogador entrevistado não corresponder ao estereótipo. Então vamos fazer o seguinte, então a gente vai ter que entender que tem essas duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público, que muito provavelmente é o que vai fazer com que se traga o humor. Vamos dar uma olhadinha no texto então para a gente poder ver o que vai acontecer. Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E no entanto, por que não? Aí campeão, uma palavrinha pra galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí galera, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de recuperar do esférico concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. Hã? É para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça. Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível, e piegas a uma pessoa a qual sou ligado por razões inclusive genéticas? Pode. Uma saudação para minha progenitora. Como é? Alô, mamãe! Estou vendo que você é um jogador que confunde entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser algo primitivo com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação. Estereo o quê? Um chato. Isso. Então, o que a gente vai ter como quebra de expectativa? Assim como no início, a gente tem essa quebra de expectativa de como o jogador vai se expressando ao longo da entrevista e que a gente vai ter aqui, então, pelas alternativas. Na letra E, a gente vai ter, então, o fato de jogadores serem vítimas de estereotipação e o jogador entrevistado não corresponder ao estereótipo. Isso não é correto. O que a gente vai ter é que, justamente, eles podem cair como estereotipação, mas é curioso porque o que se traz como humor é que é essa falta de expectativa de que poderia acontecer uma conversa como essa. Na letra D, temos o desconhecimento por parte do entrevistador da palavra da estereotipação, e a fala do jogador é para dividir no meio e ir para cima para pegar eles sem calça. Não é isso, o que tem justamente é o jogador adequando a fala, então ele sendo mais formal e depois ele voltando para o informal. Na letra C, o uso da expressão galera por parte do entrevistador e da expressão progenitora por parte do jogador. Quem fala galera é justamente o jogador e não o entrevistador. Temos na letra A a saudação do jogador aos fãs do clube
no início da entrevista e a saudação final dirigida à sua mãe. Não é bem isso, porque a gente não vai ter isso que vai fugir de uma expectativa do público, porque o público sim espera que muitos jogadores vão sim saudar tanto quem está assistindo, quanto também a própria mãe. Então a gente vai ter como alternativa correta que é a letra B, a linguagem muito formal do jogador, inadequada à situação da entrevista, e um jogador que fala com desenvoltura de modo muito rebuscado, que é isso que vai fazer com que se foge da expectativa do público. Aí já tem falas que são muito certinhas, que elas já são até meio clichês, então a gente não vai ter esse problema de que não é que ele não poderia falar assim, mas que o público teria muita confusão de ouvir esse tipo de conversa. E você colocaria qual alternativa? Você não entendeu qual é a alternativa da letra B? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!